Glória a Deus. Amém, amados. Aleluia. Eu quero falar com você a respeito da privatização. Privatização de órgãos públicos. Privatização de sistemas do governo. Porque muitas pessoas, elas não entendem como funciona a privatização. Muitas pessoas, elas não conseguem aceitar a privatização dos órgãos públicos. E há muito tempo atrás, no governo do Fernando Henrique, nós tivemos uma privatização da Vale. Muitas pessoas foram contra, muitas pessoas não aceitavam, né? Hoje ninguém veio falar mais. Foi um assunto resolvido. Há pouco tempo atrás nós tivemos a privatização da CELG aqui no estado de Goiás. O governo de Goiás privatizou a CELG. Né? Muitas pessoas foram contra, reclamaram, mas hoje ninguém veio falar mais. Agora, o Michel Temer, ele anunciou a privatização da água no Brasil. Então, eu quero chamar a atenção dos brasileiros, principalmente dos brasileiros, para dois pontos positivos na privatização. Eu quero falar com os brasileiros porque assim, o ser humano em geral, ele já é insatisfeito por natureza. O ser humano, ele é um eterno descontente. Ele reclama de tudo. Isso é normal do ser humano. Até Deus entende isso. O ser humano, ele reclama mesmo. Agora, essa murmuração, esse descontentamento é que muitas vezes atrapalha o crescimento do Brasil, por exemplo. Porque a privatização, irmãos, é uma das saídas para a mudança do Brasil, para uma boa administração no Brasil. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos brasileiros é que a privatização ela é uma forma de globalização do sistema. A unificação do governo, a globalização do governo, a globalização dos sistemas, a unificação, ela acontece muito lentamente porque nem todos têm capacidade para entender e aceitar. Nem todos têm uma mente que vai aceitar essa globalização do governo. O governo vai ser um só. O sistema vai ter a unificação dos sistemas. E nem todos têm capacidade de compreender isso, de aceitar. Então por isso que vai acontecer muito devagar, muito lentamente. Então esse é um dos pontos que eu quero chamar a atenção dos irmãos, dos brasileiros. A privatização dos sistemas é uma forma de globalização. Que isso fica bem esclarecido. Porque vai acontecer, irmãos. Vai acontecer a globalização, não tem como fugir disso. O outro ponto positivo é que a privatização dos órgãos públicos, das estatais, dos sistemas públicos do Brasil, um dos pontos positivos é que é uma das saídas para a melhoria do Brasil, para melhorar o Brasil, para mudar o Brasil. É uma das saídas, é a privatização. Porque, analisa comigo, irmão. O sistema privado funciona muito bem. Porque o funcionário da empresa privada, ele arregaça as mangas. Ele trabalha, ele veste a camisa da empresa. Sabe por quê? Porque se ele não trabalhar, ele é substituído. Se ele não apresentar resultados, ele é demitido. A empresa privada funciona. Tem agilidade, tem organização. Os órgãos públicos não. E o governo não tem como o governo mudar isso nos órgãos públicos. Eu vou dar um exemplo para você. Se você vai em um banco privado, você vê a diferença para um banco público. No banco privado, a fila anda, a agilidade no atendimento, a educação nos funcionários do banco privado. Se você vai no banco público,
você vê o descaso, a má vontade, você vê a fila que não anda, o atendimento é precário. Então, se você analisar, você vai ver que uma das saídas do Brasil é a privatização, irmão. Porque a água do Brasil, mesmo Michel Temer privatizando a água do Brasil, a água não vai acabar, irmão. As pessoas acham que a água vai acabar. Não vai. Não vai acabar. Privatizar a energia, as empresas energéticas, também não vai acabar com a energia, irmão. Não vai acabar. Muitas pessoas acham que nós vamos ficar sem energia, que vai. Não, não vai acabar. Simplesmente vai funcionar melhor. O povo não entende, a privatização vai funcionar melhor com as empresas, no atendimento. Se você for em um hospital particular, você vai ver o tratamento diferenciado. Os funcionários trabalham, têm educação, têm bom atendimento. Os médicos têm educação. Se você vai no hospital público, você vê o atendimento é ruim, é precário. Os enfermeiros sem educação, os médicos são sem educação. Estudam a vida inteira, se formam. 20 anos estudando, se formando e não tem educação no atendimento. Não tem educação no agir com o ser humano. Então, até as próprias empresas energéticas, até as empresas de água, é um descaso, irmãos. A falta de vontade, é má vontade no atendimento, de fornecer informação, de atender o público. No atendimento ao público é muito má vontade. E na empresa privada não. Na empresa privada você tem que atender bem. Você pode ser demitido. Você pode ser substituído. Na empresa pública não. No órgão público não. Ele é concursado. Então ele não pode ser mandado embora. Ele trabalha no dia que ele quer. Ele atende da forma que ele quer. Ele conversa, ele age da forma que ele quer. O funcionário. Porque ele é concursado no órgão público. Então ele vai agir da forma que ele quer e trabalhar quando ele quer. Então as coisas não funcionam no órgão público. Na empresa privada, então existe essa diferença que o brasileiro não entende. E um dos pontos positivos também, que nós temos que analisar, é que para a empresa privada, a justiça funciona muito mais do que para o órgão público. Se você coloca um órgão do governo na justiça, vai levar anos, anos e anos para você ter um resultado. E você mover uma ação na justiça contra a empresa privada, ela funciona. Ainda mais hoje que no Brasil nós temos justiça, nós temos nosso direito. Nós não vamos ficar sem água, irmão. Nós não vamos ficar sem energia. Nós não vamos ficar sem minério, sem petróleo. Você entende isso? Simplesmente é uma das saídas para o Brasil. É uma das melhorias para o Brasil. É a privatização, irmãos. É a privatização. Pense nisso. Pense nisso. Amém? Glória a Deus.